Salmo 16. Proteja-me, ó Deus, porque no Senhor eu procuro abrigo. Eu disse ao Senhor: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é a minha única riqueza. Eu sinto prazer na companhia das pessoas fiéis. Elas, sim, são gente nobre e digna de respeito. As pessoas que preferem adorar outros deuses acabarão sofrendo duros castigos. Não desejo sequer mencionar os nomes desses deuses falsos, e muito menos oferecer sacrifícios a eles. O Senhor é a minha riqueza e o meu cálice de bênçãos. Ele é o alicerce que sustenta a minha vida. Ele providenciou para o meu pedaço de terra fosse terra bonita, com riachos e campos. Tenho uma bela herança. Em voz alta louvarei o Senhor, porque Ele me aconselha. No meio da noite escura, Ele ensina o meu coração. Fiz do Senhor a minha companhia constante. Enquanto Ele estiver do meu lado, não tropeçarei. Por isso, a minha alma e o meu espírito se alegram, e o meu corpo repousará, tranquilo. O Senhor não deixará o meu corpo abandonado no sepulcro, nem permitirá que o seu amado sofra decomposição. O Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há mais profunda alegria. Ao seu lado estão os prazeres da sua eterna presença. Salmo 17. Ó Senhor, ouça os meus justos pedidos de ajuda. Preste atenção no meu clamor. Ouça a minha oração, porque os meus lábios sempre falaram a verdade, sem enganar ninguém. Revele o seu julgamento sobre mim. O seu julgamento sempre é justo e imparcial. O Senhor prova o meu coração e durante a noite examina o fundo da minha alma e me purifica até não encontrar culpa. Também resolvi não usar os meus lábios para pecar, como fazem os homens. Usei os seus mandamentos para escapar da companhia e das ações dos homens violentos. Sinto prazer em andar em seus caminhos. Os meus pés não tropeçam. Estou fazendo esta oração, ó Deus, porque sei que o Senhor me responde. Ouça com atenção os meus pedidos e dê-me a sua resposta. Mostre-me a maravilha do seu amor cuidadoso, que livra aqueles que confiam no Senhor e buscam proteção para escapar dos inimigos. Tome conta de mim como a menina dos seus olhos. Proteja-me à sombra das suas asas. Os meus inimigos me cercam e me atacam, pensando em me destruir. Eles não têm coração, não sentem pena de mim, e as suas palavras são cheias de orgulho. Eles me cercam de tal modo que mal posso andar. Olham para mim atentos, prontos para me derrubar. São como um leão faminto e ansioso para atacar sua presa. São como leões novos, escondidos para atacar de surpresa. Levante-se, Senhor. Enfrente os meus inimigos cara a cara, destrua-os com a sua espada. Salve a minha vida das mãos dos homens maus, com a sua mão poderosa, Senhor. Livre-me dos homens que só se preocupam com este mundo. O Senhor sacia a fome daqueles a quem quer bem. Os seus filhos têm fartura e eles armazenam bens para os seus pequeninos. Mas, para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. Salmo 18. Ó Senhor, como eu o amo, minha fonte de poder. O Senhor é a minha rocha, o meu rochedo e o meu libertador. O meu Deus é a minha fortaleza, em que me refugio. Ele é o meu escudo, e o seu poder é a garantia da minha salvação. Sempre que peço ajuda ao Senhor, Ele me livra dos meus inimigos. Por isso, o Senhor merece todo o louvor. A morte me cercou por todos os lados com as suas garras. Quase fui afogado pela corrente de destruição. Fiquei com muito medo. Fui agarrado pelos laços do reino dos mortos.
Fui apanhado de surpresa pelos laços da morte. No meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro ao meu Deus. Lá do seu templo, ele ouviu a minha voz. Ele escutou o meu pedido de socorro. Então a terra tremeu e agitou-se. Os montes foram sacudidos desde suas bases por causa da ira do Senhor. Saíram da sua boca grandes chamas e fogo que consumia a terra. Das suas narinas subiu fumaça, sinal da sua ira. Os céus ficaram mais baixos, com nuvens escuras de tempestade, e sobre elas ele vinha descendo em direção à terra. Levado por um querubim, ele se aproximou rapidamente, voando sobre as asas do vento. Ele se cobriu com um manto de trevas, com uma cortina de nuvens escuras e carregadas de água. De repente, com a glória da sua presença, as nuvens se desfizeram com relâmpagos e granizo. O Senhor, a voz do Altíssimo, ressoou nos céus, como a voz de um trovão. Logo começaram a cair pedras e fogo. Ele lançou sobre meus inimigos suas terríveis lanças, os relâmpagos, e eles fugiram apavorados. Quando ele falou, os mares recuaram. Com a violência da sua ira, com o sopro do seu furor, foi possível ver o fundo do mar. Lá do alto, ele estendeu sua mão e me segurou. Tirou-me das águas agitadas. Ele me livrou das mãos do meu inimigo poderoso. Salvou-me de quem me odiava, gente poderosa demais para mim. Meus inimigos me atacaram de surpresa no dia em que eu estava mais fraco e triste, mas o Senhor foi o meu apoio. Ele me sustentou, livrou-me de uma situação terrível e me levou para um lugar bem espaçoso. Ele me salvou, porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, de acordo com a sinceridade das minhas ações, pois eu venho seguindo fielmente os caminhos do Senhor. Não fui rebelde, não me afastei do meu Deus. Procuro sempre lembrar de todos os seus mandamentos. Não deixei de lado nenhuma ordem do Senhor. Sempre fui sincero diante dele. Guardei-me de praticar o mal. Por isso, o Senhor me tratou segundo a minha justiça. Ele me deu a recompensa conforme a pureza das minhas mãos diante dele. O Senhor é fiel para com o fiel. Cumpre as suas promessas para quem obedece às suas leis. Ao puro de coração, o Senhor se revela puro. Mas ao homem que torce os seus mandamentos, o Senhor mostra a sua justa ira. Salva os humildes, mas humilha os orgulhosos. O Senhor mantém a minha lâmpada brilhando. O meu Deus transforma as minhas trevas em luz. Com Ele ao meu lado, sou capaz de derrotar um exército. Com o meu Deus, posso saltar os muros mais altos. O caminho de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. O Senhor é como um escudo. Ele protege a todos que nele se escondem. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é firme e seguro como uma rocha, senão o nosso Deus? Ele me dá força e prepara o caminho por onde devo andar. Ele fez os meus pés serem tão rápidos e firmes como os pés das cabras dos montes. Deus me deu firmeza quando eu andava no alto dos rochedos. Ele me preparou para a guerra e me deu força suficiente para vergar um arco de bronze. O Senhor me dá o escudo da vitória. A sua mão direita me mantém em pé. A sua paciência e compreensão me engrandecem. Preparou um caminho largo para mim, e assim os meus pés não tropeçam. Persegui e alcancei os meus inimigos. Só voltei depois de tê-los destruído. Esmaguei-os de tal maneira que não tiveram forças para se levantar. Eles estão debaixo dos meus pés. O Senhor me deu força para a luta. O Senhor derrotou aqueles que se rebelaram contra mim. O Senhor colocou os meus inimigos para correr.
Destruí completamente os que me odiavam, bem que eles gritaram pedindo socorro, mas ninguém respondeu. Pediram ajuda ao Senhor, mas ele não respondeu. Esmaguei meus inimigos até virarem pó, que o vento levou. Lancei fora os que sobraram, para serem como a lama das ruas. O Senhor me livrou da revolta do povo e me colocou como rei de muitas nações. Um povo que eu nem conheço está me servindo. Eles ouvem as minhas ordens e me obedecem sem discutir. São estrangeiros que se sujeitaram ao meu governo. Cheios de medo, eles abandonam suas fortalezas. O Senhor está vivo. Louvado seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Ele me vinga dos meus inimigos e me deu controle sobre muitas nações. O Senhor me salvou de meus inimigos e me manteve fora do alcance dos meus adversários poderosos e violentos. Por isso, Senhor, eu o louvarei entre as nações e cantarei louvores ao seu nome. O Senhor dá grandes vitórias ao seu rei. Ele mostra a sua bondade ao seu ungido e continuará mostrando essa mesma bondade aos seus filhos e netos que ocuparem o seu trono para sempre. Salmo 19. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa conta ao dia seguinte. Mais um pouco dessa glória. Cada noite revela a noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos. Não se ouve uma palavra, mas a sua voz ressoa como toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhante e belo, como um noivo que sai do seu aposento, forte e alegre, como um atleta participando de uma corrida. Atravessa os céus de uma extremidade até a outra, e nada na terra escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança, ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros. É a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Valem mais do que o ouro. Mesmo o ouro mais fino, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe recompensas. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Senhor, perdoe os meus pecados ocultos. Livre-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as palavras da minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, minha rocha e meu libertador. Salmo 20. No dia em que você passar por sofrimentos, espero que o Senhor esteja ao seu lado, que o nome do Deus de Jacó eleve você acima dos problemas em perfeita segurança, que Ele lhe mande socorro do santuário, onde vive, no Monte Sião. Lembre-se das suas ofertas de gratidão e dos sacrifícios queimados, que Ele conceda a você os desejos do seu coração e cumpra todos os seus planos. Assim, quando soubermos da sua vitória, cantaremos de alegria e agitaremos as nossas bandeiras nos ares, em nome do nosso Deus. Que o Senhor lhe dê
tudo quanto você pediu a Ele. Tenho plena certeza de que o Senhor dá vitória ao seu escolhido. Lá dos santos céus, o lugar onde vive, Ele lhe responde. Ele me socorre com a sua poderosa mão. Outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles perdem as forças e caem. Nós, porém, ficamos em pé, firmes para sempre. Ó Senhor, dê a vitória ao nosso Rei. Responda-nos quando pedimos a sua ajuda. Salmo 21. O rei se alegra com a sua força. Ó Senhor, como é grande a sua exultação com as vitórias que o Senhor lhe dá. O Senhor cumpriu os desejos do seu coração, respondeu a todas as suas orações. O Senhor deu a ele prontamente as bênçãos da sua vontade e colocou sobre a cabeça do rei uma coroa de ouro puro. Ele pediu vida longa e feliz, e o Senhor lhe deu, sim, uma vida longa, que não tem fim. Ele ficou famoso e respeitado por causa das suas vitórias. O Senhor o cobriu com glória e majestade. Ele foi escolhido para ser uma fonte de bênçãos. A sua presença o deixou cheio de júbilo e alegria. O rei confia totalmente no Senhor. Ele é protegido pelo amor cuidadoso do Altíssimo e por isso não tropeçará. Ó Senhor, a sua mão atingirá todos os seus inimigos. Sua mão direita atingirá todos os que odeiam o Senhor. O Senhor destruirá com fogo ardente os seus inimigos. Na sua ira, o Senhor os devorará com um fogo consumidor. Acabará com a geração deles na terra. Nenhum deles sobreviverá. Por mais que eles façam planos e projetos contra o Senhor, não terão sucesso. Darão meia volta e fugirão, vendo seu arco apontado diretamente para eles. Ó Senhor, mostra ao seu povo seu poder maravilhoso. Nós cantaremos e louvaremos a sua força. Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonou? Por que o Senhor está tão longe para me salvar, tão longe dos meus gemidos, quando eu vivo pedindo socorro, gritando pela sua ajuda? Meu Deus, de dia eu clamo, mas não recebo resposta. De noite não tenho sossego. Apesar disso, eu sei que o Senhor é o Santo, o Rei, o louvor de Israel. Os nossos antepassados confiaram no Senhor, confiaram e foram libertos. Pediram a sua ajuda e foram libertos. Confiaram no Senhor e não ficaram decepcionados. Mas eu valho menos que um homem, não passo de um verme. Todos zombam de mim e sou desprezado pelo meu povo. Os que me veem caçoam de mim, balançam a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: não foi ele que jogou sua carga sobre o Senhor? Não é esse que vivia dizendo ser a alegria do Senhor? Pois bem, vamos ver se o Senhor vem salvar a sua vida. O Senhor mesmo cuidou de mim desde o meu nascimento, cuidou de mim durante a minha infância. Desde que eu nasci, pertenço ao Senhor. Quando eu ainda estava no ventre de minha mãe, Ele já era o meu Deus. Não fique longe de mim, porque a hora da minha aflição está bem perto e não tenho ninguém para me ajudar. Estou cercado por inimigos poderosos, fortes, como os grandes touros da terra de Bazã. Eles me atacam com a boca bem aberta, como o leão que ruge e rasga sua vítima em pedaços. Minha força escorreu como água, os meus ossos estão todos desconjuntados. O meu coração se derreteu como cera. Perdi a coragem de lutar. As minhas forças sumiram, secaram como um pedaço de barro ao sol. A minha sede é tanta que a língua fica presa ao céu da boca.
Assim o Senhor me deixou deitado no pó, à beira da morte. Meus inimigos, um bando de cães, um bando de criminosos, estão me cercando. Furaram minhas mãos e meus pés. Ainda posso contar todos os meus ossos. Meus inimigos olham para mim com desprezo, repartiram entre si as minhas roupas e lançaram sorte para ver quem ficava com a minha capa. Ó Senhor, por favor, não fique longe de mim, ó minha força. Venha logo ajudar-me, salve-me da espada, não me deixe ser devorado pelos cães. Salve-me dos dentes afiados dos leões, livre-me dos chifres dos touros bravos. Louvarei o seu nome diante de todos os meus irmãos. Cantarei louvores ao Senhor quando o povo se reunir para o adorar. Direi: louvem o Senhor, todos vocês que temem o Senhor, todos vocês israelitas, deem glória a Ele. Obedeçam e respeitem a Deus, todos vocês, povo de Israel, pois Ele não desprezou nem abandonou o sofrimento do aflito, mas ouviu e atendeu ao seu pedido de socorro. Sim, por causa do seu amor, eu o louvarei quando o povo se reunir para adorá-lo. Cumprirei as promessas que fiz ao Senhor diante daqueles que o respeitam. Os pobres terão bastante comida, comerão até ficar satisfeitos. Quem busca o Senhor o louvará. Assim vocês viverão para sempre. Os povos da terra, até os mais distantes, se lembrarão e se voltarão para o Senhor. Todas as famílias das nações se curvarão diante dele, pois o Senhor é o Rei de toda a terra. Ele governa as nações do mundo. Os ricos também comerão à mesa do Senhor e o adorarão. Todos os homens que descem ao pó se curvarão diante dele, com os rostos no chão, todos os que um dia vão morrer. Nossos filhos e netos também adorarão o Senhor, porque contaremos a eles os seus grandes feitos. A sua justiça perfeita será revelada. Sua bondade para conosco será contada a um povo que está para nascer. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde macia para descansar. Quando sinto sede, Ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Preparam um banquete para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Salmo 24. A terra pertence ao Senhor, o mundo e tudo que nele vive pertencem a Ele. Foi Ele quem colocou a terra firme no meio dos oceanos e sobre as águas. Quem será capaz de subir o monte do Senhor? Quem será capaz de entrar no seu santo lugar? Somente quem tem as mãos e o coração puro, quem não se volta para a mentira nem jura falsamente. Ele receberá a bênção do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim vivem as pessoas que procuram agradar o Senhor e viver na presença do Deus de Jacó. Abram-se, ó portas eternas, abram-se para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor,
forte e poderoso, invencível nas batalhas. Sim, abram bem os portões, abram as portas antigas e deixem entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Salmo 25. Senhor, nesta oração, eleva a minha alma à sua presença. Meu Deus, confio no Senhor. Não me deixe confundido. Não permita que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Sei que aquele que confia no Senhor nunca será decepcionado. Mas quem se revolta contra o Senhor sem motivo, esse sim será decepcionado. Senhor, mostre-me quais são os seus caminhos, ensine-me por onde devo andar, ajude-me a andar na sua verdade, ensine-me o que é certo, pois o Senhor é Deus, o meu Salvador. Confiarei no Senhor por toda a minha vida. Ó Senhor, por favor, olhe para mim com olhos de compaixão e misericórdia, como tem feito desde a antiguidade. Não se lembre dos pecados e transgressões que cometi quando ainda era jovem. Conforme a sua misericórdia, lembre-se de mim, pois o Senhor é bom. O Senhor é bom e justo. Ele tem prazer em ensinar o caminho certo aos pecadores. Ele conduz os humildes na justiça e ensina a eles o seu caminho. Quando obedecemos aos mandamentos da sua aliança, Ele nos faz andar pelos seus caminhos de amor e fidelidade. Por amor do seu nome, Senhor, perdoe o meu pecado, que é tão grande. O Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a Ele. Esse homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor e os seus descendentes possuirão a terra. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Sempre levanto os olhos para o Senhor, porque somente Ele pode me livrar das armadilhas desta vida. Ó Senhor, olhe para mim, tenha misericórdia de mim, porque eu estou sozinho e aflito. O peso que há no meu coração fica maior a cada dia. Por favor, livre-me dele, tire-me das situações difíceis em que me encontro. Olhe e veja as minhas dores e o meu sofrimento, e perdoe todos os meus pecados. Conte os meus inimigos, veja quantos eles são. Eles me odeiam e desejam me destruir. Proteja minha vida e livre-me. Não me deixe ser derrotado, porque confio no Senhor. Um coração sincero e inteiramente dedicado ao Senhor seja a minha proteção. A minha esperança está no Senhor. Ó Deus, liberte Israel de todos os seus sofrimentos. Salmo 26. Senhor, declare-me inocente, porque tenho andado nos seus caminhos, e de todo o meu coração tenho confiado no Senhor, sem nunca duvidar. Faça um exame completo da minha vida e prove-me, ó Senhor. Examine cuidadosamente os meus desejos e os meus pensamentos. Fiz da sua verdade e do seu amor constante o caminho para alcançar o meu ideal. Não ando em companhia de gente fingida e mentirosa. Tenho ódio daqueles que se ajuntam para fazer o mal, e não me assento com os perversos. Sou inocente e lavo as minhas mãos. Posso adorar no seu altar com a consciência limpa, cantando hinos de louvor para anunciar a todos as suas grandes maravilhas. Senhor, eu amo a sua casa, o lugar onde se manifesta a sua presença gloriosa. Não me castigue juntamente com os pecadores, não me condene com os homens violentos, que têm as mãos sujas de sangue e praticam o suborno.
mas eu tenho vivido com integridade de coração. Livre-me e tenha compaixão de mim. Louvarei ao Senhor diante do meu povo, porque Ele firmou os meus passos e não me deixou cair. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Quem será capaz de me assustar? O Senhor é o meu refúgio. De quem eu poderia ter medo? Quando os homens perversos vêm me atacar, eles, meus adversários e inimigos, é que tropeçam e caem. Sim, mesmo que eu seja atacado por um grande exército, não ficarei com medo. Mesmo que eu esteja no meio de uma batalha, confiarei no Senhor e ficarei em paz. Uma coisa que realmente desejo do Senhor é o privilégio de viver durante toda a minha vida na sua presença, para descobrir a cada dia a bondade do Senhor e buscar a sua orientação. Quando eu estiver em dificuldades, Ele será a minha proteção. Ele me esconderá em sua casa, Ele me colocará em segurança numa rocha firme. Ficarei fora do alcance de meus inimigos. Então oferecerei sacrifícios de gratidão no seu templo. Cantarei e louvarei o Senhor. Ó Senhor, ouça os meus pedidos quando clamo ao Senhor. Mostre o seu amor por mim. Responda-me. Meu coração ouviu a sua voz dizendo: busque a minha face. Sim, é isso que eu vou fazer. Buscar a face do Senhor. Ó Senhor, por favor, não esconda a sua face de mim. Não rejeite com ira o seu servo. O Senhor tem sido meu libertador. Não me desampare, nem me abandone, ó Deus, meu Salvador. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me receberia de braços abertos. Senhor, ensine-me o seu caminho, oriente os meus passos na direção certa por causa dos inimigos. Não permita que meus inimigos façam de mim o que bem entenderem. Eles têm ódio mortal de mim e fazem acusações falsas a meu respeito. Mas eu tenho certeza de que ainda verei a bondade do Senhor triunfar nesta terra. Espere pela ação do Senhor, seja valente e encha o seu coração de coragem. Espere com confiança no Senhor. Salmo 28. Ó Senhor, minha rocha, ouça os meus pedidos de ajuda, não permaneça calado. Se o Senhor não me responder, perderei a vontade de viver e morrerei. Ouça a minha súplica quando eu levantar as minhas mãos para o lugar santíssimo, quando clamar por socorro. Não me castigue junto com os homens perversos, com os malfeitores que desobedecem às suas leis. Eles são fingidos e falsos, falam de paz quando seu coração está cheio de ódio. Dê a eles o castigo conforme os seus atos. Retribua-lhes de acordo com o que eles vivem fazendo. Dê-lhes o que merecem. Eles não consideram os feitos do Senhor, nem dão valor às coisas que Ele criou. Por isso, Ele castigará e destruirá essas pessoas. Nunca mais voltarão a reerguer-se. Louvado seja o Senhor, porque ouviu os meus pedidos de ajuda. O Senhor é a minha força, o escudo que me protege de qualquer perigo. Nele eu confio de todo o meu coração e dele recebo ajuda. Por isso estou cheio de alegria e louvarei o Senhor com as minhas canções. O Senhor é a força do seu povo. Ele protege e salva o seu escolhido. Ó Senhor, salve o seu povo e cubra de bênçãos o povo que lhe pertence. Cuide deles como um pastor cuida de suas ovelhas. Exalte-os para sempre. Salmo 29.
Louvem o Senhor, seres celestiais. Louvem o Senhor com glória e força. Louvem o Senhor pela grande glória que Ele merece. Adorem o Senhor na sua perfeita santidade. A voz do Senhor ecoa sobre as águas. O Deus da glória troveja. A voz do Senhor é forte como o trovão. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor racha os cedros. Sim, o Senhor quebra em pedaços as grandes árvores do Líbano. O Senhor sacode o Líbano e o monte Sirion. Diante do Senhor, eles saltam como bezerros e novilhos selvagens. Quando o Senhor fala, raios de fogo riscam o céu. A voz do Senhor sacode o deserto. Ele faz tremer o deserto de Cádiz. Assustadas com os trovões, as corças na floresta dão suas crias antes do tempo. A voz do Senhor arranca a casca das árvores do bosque. E no templo do Senhor todos clamam: glória! O Senhor comandou o dilúvio, mostrou que é o Rei da criação. Sim, o Senhor é o Rei eterno. O Senhor dá força ao seu povo. Ele abençoa o seu povo com a sua paz. Salmo 30. Eu exaltarei o Senhor, pois me livrou dos meus inimigos. Eles não puderam se alegrar com uma vitória sobre mim. Clamei por socorro ao Senhor meu Deus, e Ele me curou. O Senhor me tirou da sepultura. Eu já estava com um pé na cova, e o Senhor me devolveu a vida. Todos vocês, pessoas consagradas pelo Senhor, cantem salmos de louvor ao seu santo nome, porque a sua ira só dura um instante, mas o seu interesse e cuidado por nós duram a vida toda. O choro pode durar a noite toda, mas de manhã Ele nos devolve a alegria. Quando tudo corria bem, eu pensava comigo mesmo: estou numa boa situação, nada de mal pode me acontecer. O Senhor me sustenta e me deixa firme como uma montanha. Bastou o Senhor esconder a sua face, fiquei apavorado. Então clamei ao Senhor. A Ele implorei por misericórdia. Que vantagem haverá se eu morrer e for enterrado? Transformado em pó, debaixo da terra, não poderei louvar o Senhor e proclamar a sua fidelidade. Ouça a minha oração, Senhor. Mostre a sua compaixão por mim. Ajude-me, Senhor. O Senhor transformou as minhas lágrimas em dança alegre. Tirou as minhas roupas de luto e me vestiu com roupas de festa, para que eu cante louvores sem parar. Sim, Senhor, meu Deus, eu sempre darei graças ao Senhor por toda a minha vida.